Bom dia, aqui é o professor Márcio Alves. A nossa aula de hoje nós vamos tratar do Brasil enquanto a primeira república. O Brasil passa a ser uma república. O Brasil, ele nasce como uma monarquia, pertencendo a Portugal. Nós éramos dependentes de Portugal. Então, no Brasil, hoje nós somos uma república. Nós somos governados por três poderes que trabalham com harmonia: poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Mas como é que começou essa república? Nós tínhamos o imperador, Dom Pedro II, que em 1889 foi dado um golpe nessa monarquia por um grupo de militares e fazendeiros, uma oligarquia cafeeira, que queria tomar o poder, queria participar do poder. O imperador, muito satisfeito a abrir espaço, para que as pessoas participassem do poder, ele começa a ter dificuldades para governar o Brasil. Muita reclamação. E aí, claro, os militares chamaram o Marechal Deodoro da Fonseca para participar desse ato. E o Marechal Deodoro da Fonseca era muito amigo do imperador. Mas diante de uma crise tremenda que se passava no país, ele vai e atravessa ali a Presidente Vargas, que é hoje, onde tem o quartel-general do Exército, e ele vai até o Campo de Santana e declara a República Brasileira. Bem, com isso, o Dom Pedro II é exilado, a corte volta lá ele vai para os Estados Unidos, e outros que ajudavam a ele, que eram portugueses também, deixam o Brasil. E aí nós vamos ter os primeiros anos da República com Deodoro no poder. Isso acontece lá nos fins do século XIX. E aí, por que acontece essa nova República? Por que acontece? Justamente porque alguns fatores sociais, econômicos e políticos estavam incomodando a maioria do povo brasileiro. Todo o povo brasileiro não. Incomodava aquelas pessoas que tinham o poder, aquelas pessoas que estavam buscando mais poder ainda. O povo em si não se interessava muito sobre isso, um pouco parecido com o que acontece hoje, quando você vai falar de política, as pessoas falam, não quero saber, o voto e acabou. Não acompanha, não quer nem saber, tudo ladrão, um discurso do senso comum. Mas as pessoas que gostam, as pessoas que acham bacana, as pessoas que querem participar, são aquelas pessoas que têm o poder. Poder político. Claro que o poder político também traz o poder financeiro. Então, existia no Brasil duas oligarquias. A oligarquia de Minas Gerais, que é as pessoas que produziam leite, e a oligarquia, uma oligarquia paulista, dos produtores de café. Eles ainda não tinham inaugurado uma política do café com leite, mas já era um projeto, já era assim um projeto pioneiro do que seria, porque eles lutaram para tirar Dom Pedro II do poder, para acabar com a monarquia e instaurar uma república. Então, no dia 15 de novembro de 1889, é declarada, assim, instaurada a república no Brasil. Deodoro assumiu o poder e logo em 1891 eles vão preparar uma nova Constituição. E essa nova Constituição, ela vai haver algumas mudanças. Primeira mudança radical foi tirar o poder moderador, que era o poder do imperador. Então nós tínhamos 4 poderes, nós vamos ficar com 3. Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. O que faz esse poder? O poder executivo é a figura do presidente. Então, Deodoro inaugura esse espaço. Ele é o presidente da República. O poder legislativo, os deputados e senadores. Ok? O poder judiciário são os juízes. Então, esses poderes começam a ter harmonia. Como é que funciona? O executivo, ele tem que executar as tarefas daquilo que foi legislado. Então, quem faz as leis? Quem aprova as leis? Tanto do Executivo quanto do Parlamento, são os deputados e senadores. Congresso Nacional hoje. E quem é que julga essas leis? Se houver alguma
embaraço, se houver algum problema, se houver alguma reclamação, são juízes, né? São aquelas pessoas responsáveis para guardar a Constituição, né? Aquelas pessoas que guardam a lei, que interpretam a lei, que estudam para isso, né? Então, eles mudam de 4 poderes para 3 poderes, eles também começam a organizar, eles passam a ser um sistema presidencialista, né? Então, sai da monarquia e coloca na Constituição. O Brasil hoje é o regime presidencialista. Mexe também na questão do voto, direito do voto, né? As mulheres ainda não votam nessa época e também não iam continuar votando. Mas somente as pessoas acima de 21 anos podem participar da eleição, podem votar e ser votados, né? As mulheres ficam de fora. As pessoas que moram na rua também, os analfabetos também, né? Então, há essa mexida na Constituição. E também uma mexida importante é a separação entre o Estado e a Igreja. A Igreja não tem mais influência sobre o país, sobre o governo. Antigamente, a Igreja tinha uma grande influência sobre Dom Pedro, sobre os reis, e aí a Igreja perde esse poder. É chamado Estado laico. Existe uma separação. E, claro, também entra nessa Constituição o direito ao culto religioso. Qualquer pessoa pode fazer culto que quiser, pode ser da religião que escolher, sem a influência do Estado, sem a influência do presidente, do deputado, do senador, do prefeito, do governador, independente, as pessoas passam a ter liberdade de culto. Tá? Isso também foi legal, né, essa mudança. E também, né, a mudança de nome. Né? Os estados, eles não eram chamados de estados, eles eram chamados de províncias. E as províncias passam a ser chamadas de estado, né? Um exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio, e elas passam a ter mais liberdade. Elas não precisam hoje, né, pedir tanta orientação ou pedir permissão para o presidente da República. Bem, quem eram as oligarquias? As oligarquias eram um grupo de pessoas que tinham poder numa região, que elas se juntavam como clube e o que elas faziam? Elas tinham poder e elas exigiam mais poder. Então, numa Constituição, uma nova Constituição, onde você vai ter o voto direto, né? Você vai votar para deputado, você vai votar para senador, você vai votar para presidente e etc., as oligarquias se juntavam e elas, o que elas faziam? Elas elegiam aqueles deputados que elas queriam. E esses deputados influenciavam o presidente. Claro, porque na hora do voto, na hora de decidir, o presidente precisava dos deputados para votar e aprovar as leis que ele queria. As oligarquias, o que são? É um grupo de pessoas que se juntam para ter poder. Pessoas que têm terra, pessoas que têm dinheiro, né? Que financiavam os deputados, né? A gente vai ver depois em seguida uma política chamada política dos coronéis, né? Os coronéis de uma região dominavam aquela região, faziam o voto de cabresto, e a pessoa ia lá votar e depois tinha que mostrar o voto para o coronel, para saber se votou naquela pessoa que o coronel mandou. O que a pessoa recebia de troca? Às vezes ela recebia de troca o quê? Uma moradia, morava na terra do coronel, às vezes ela recebia um emprego, né? Então era mais ou menos um controle, uma troca do voto, uma negociação para que as pessoas pudessem, para que os coronéis pudessem ter mais poder e continuassem completando, participando e decidindo, né? Quem gosta de política, quem gosta de participar do processo eleitoral, acaba decidindo e tendo mais poder. Mais poder quer dizer que você vai ter mais dinheiro e que você vai decidir um pouco mais sobre a vida das pessoas. Então, a República no Brasil, ela nasce em 1889, no dia 15 de novembro de 1889. Até os dias de hoje, né? Nós vivemos numa república. Qualquer um de nós, né, pode votar, pode participar, pode discutir, né? Temos liberdade para isso, né? Com ordem, decência, né? Com conhecimento, se aprofundando nas leis, para que possamos opinar
e discutir os problemas do Brasil. Tá? Então, muito obrigado. Então, na próxima aula a gente continua um pouco falando sobre república, depois vamos falar sobre a República dos Governadores, a República Café com Leite, Minas e São Paulo, e depois nós vamos trabalhar a questão da Era Vargas também, que é uma parte da política brasileira muito interessante. Um abraço e fique com Deus. Obrigado.